Fala galera, tudo certo? Luciano Roberto do Rockin' Riders, Vinícius Santos. Beleza? No vídeo anterior eu falei um pouco sobre o personagem histórico Gás Eric. E nesse segundo vídeo iremos falar sobre as guitarras do novo single do Rockin' Riders. Bora lá! Bom galera, falando mais sobre a parte da música, né? A introdução que vocês viram aí no início do vídeo foi composta para dar um ar mais medieval, porque o personagem histórico Gás Eric viveu na transição da Idade Antiga para a Idade Média. Então eu compus essa introdução para dar um ar mais de Idade Média. E depois eu mostrei a introdução na guitarra para o Vinícius, a gente trabalhou aqui na melodia e saiu essa introdução que vocês viram aí. Bom, então logo depois da introdução entra o riff de guitarra, né, que é o riff que vai ficar repetindo durante boa parte da música, né, bem o riff principal, que segue sendo o mesmo riff dos versos, e entre os versos tem alguns riffs de passagem ali. Os riffs com distorção, né, bem pesada, e lembrando que a gente usa afinação mais baixa, né? Atualmente o Rockin' Riders toca com afinação um tom abaixo. É isso aí galera, então esse riff ficou pesadão, que é uma característica do Rockin' Riders. Então, Tem esse riff aí que vocês vão conferir agora. bom galera, a próxima parte da música agora é a parte caracterizada pelos harmônicos, né? E a base dessa parte foi feita aqui na guitarra, mas posteriormente transferida para o baixo, e que o nosso baixista Júnior faz muito bem. Então aqui na guitarra, quando essa parte foi feita, eu mostrei essa parte aqui para o Vinícius, ele elaborou bem os harmônicos, então a parte original ficou para o baixo, o Vinícius nos harmônicos e a guitarra clean nos acordes. Então, basicamente esses harmônicos, eles são os mesmos acordes que o Luciano executa. Só que eu vou tocando eles em forma de arpejo, né? Então a forma como eu faço o harmônico eu gosto muito de fazer como o pessoal faz no violão, que é apoiar o dedo indicador em cima do traste e atacar a corda com o dedo anelar aqui, né? Então fica mais ou menos assim.
né? Então eu consigo essa sonoridade, né? Bem delicada, né? Então aproveitando que a dinâmica da banda toda cai nessa hora, eu preferi executar a melodia desse jeito. Né? Então tem guitarrista também que gosta de tocar esses harmônicos batendo, né, o dedo em cima do traste assim, mas eu prefiro fazer como se faz no violão porque eu consigo uma limpeza melhor e um volume melhor quando eu executo desse jeito. É isso aí, galera. Então, essa parte acontece quando sai da distorção, então para dar uma ambiência mais clean, a gente executa essa parte aí. Então, vamos lá. Bom, galera, essa próxima parte da música, eu compus esse riff porque eu queria que soasse como sendo uma batalha naval, né? Então eu queria que tivesse uma tensão assim que transparecesse uma guerra entre os navios no mar. Então, vamos lá. Bom, galera, essa parte da música é a parte do solo, né? Então, é o solo que o Vinícius faz. Então ele é dividido em dois riffs. O primeiro riff é o riff de passagem, com variações. E o segundo riff é o riff principal da música, que equivale ao riff de canto. Então, a ideia por trás desses solos são ideias bem simples, né? Essa música ela está em Ré menor. E o que eu toco aqui é basicamente algumas notas da escala e arpejos, né? De acordo com o acorde que ele está tocando na base. Então, então nessa primeira parte é escala menor de Ré mesmo e os arpejos. Então vamos lá. Bom, galera, então essa foi a primeira parte do solo e na segunda parte do solo ela é feita em cima do riff principal, que é aquele riff, Então tem essa passagem aqui, então eu considero como se eu estivesse tocando em cima de Ré maior e Mi bemol maior. Então no caso a escala usada em cima desse acorde seria um frígio. Um frígio maior, que seria basicamente essa escala aqui. Então é como se eu encarasse essa base como um Ré maior e o Mi bemol maior aqui. Então vamos conferir essa segunda parte aí.
essa parte foi a segunda parte do solo, agora a gente vai executar as duas partes para vocês terem uma noção da ideia completa. Vamos lá. Vamos lá. Bom, galera, então dando sequência aqui na música, esse foi o solo, e agora seria o último canto. Depois tem o riff de passagem, que é igual o primeirão que vocês viram no início do vídeo. E para finalizar, o riff final, que é o riff de passagem com variações. Então, vamos lá. Bom, galera, finalizando as partes aqui da música, agora é a parte do outro, que é a introdução inicial aqui do vídeo, que ela é reduzida, uma parte menor. Então, vamos lá. Bom, galera, então essa aí foi a estrutura da música Geyser, né? Então, no Monkey Studio, lá na gravação do single, eu usei essa Jackson King V Ferrari Red, foda pra caralho. Então, no meu caso, eu utilizei essa Ibanez Dio aqui, né? Ela é uma Ibanez, né, modificada. Pedi para fazer a instalação dessa Floyd Rose, desses captadores aqui. Eu achei que ficou bem legal, ficou bem massa. E é isso aí. Então, a respeito dos amplificadores e esquema de ligação, plugins utilizados, a gente vai deixar aí a palavra com o Carlos do Monkey Studios. Fala aí, Carlos. Fala, juventude! Bom, o Rock Riders me chamou para falar um pouco do processo de gravação do single Geyseric, que eles lançaram no começo do ano. E, cara, a gente conseguiu ter um resultado muito bom e fizemos um processo muito simples, tradicional. Eu usei um microfone, esse cara aqui, E609 da Sennheiser, posicionado na boca desse cara aqui, que é uma caixa Handle também. Ela tem 4 Selection Vintage 30. Daí eu já tinha feito diversos testes. Eu sei que o meu falante da esquerda ou superior soa melhor que os demais. Então faça os seus testes nos gabinetes que vocês têm disponíveis. E acha o melhor falante, depois você acha o melhor posicionamento desse falante. Você coloca aqui em umas 10 posições diferentes, marca com uma fita para você não se perder, anota o númerozinho, 1, 2, 3, 4, 5, até o 10. E aí você vai achar a melhor posição do seu microfone, beleza? Esse outro cara aqui, ele salva vidas, ele é um splitter de guitarra. Nele você pode jogar a guitarra aqui no input, usar um out. Para o handle, no caso, a gente usou esse amplificador transistorizado. Teste.
os transistores que você tem à disposição. O valvulado, não escolha pelo que você leu ou pelos mitos que o valvulado é melhor que o transistorizado e blá 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 blá. Dimebag Darrell usava transistorizado. E aí, você vai falar que valvulado é sempre melhor? Nem todas as ocasiões você vai querer usar um valvulado. Se você tiver outros à disposição, eu recomendo que você teste e chegue pela orelha, não pelo olho, chega no ouvido. Esse cara, além de splitar o sinal, você joga num amp e a outro out dele você pode jogar na sua interface direto no pré-amp dela, ou se você quiser usar um outro pré externo. E aí ele vai te dar a mobilidade de enxergar os transientes, a cabeça deles na hora de editar, vai facilitar a sua vida, assim, você vai economizar uns bons anos da sua vida fazendo esse processo, enxergando as coisas, né, marcando o tab lá da sua DAW de gravação, ele vai na cabeça da nota e você faz as suas arredações, né, você arreda, cola lá, onde estiver um pouquinho fora e tal. E você pode usar um simulador de amp nele também, um Bias FX, um Amplitube, Guitar Rig, o que você tiver em mãos aí, explore e some os timbres, vê o que dá. Às vezes você pode descartá-lo também, só o do amp vai te atender. E a gente usou várias dobras, né? A gente geralmente faz 4 dobras para a esquerda e 4 para a direita. É a soma desses sons que vai te dar um timbre mais encorpado, né, mais pesado. Então, às vezes, você escuta alguma gravação que a guitarra tá magra, não deve ter muitas dobras, geralmente é isso. Se você fizer uma dobra só, ela costuma ficar magrinha. Daí eu splito e uso 4 canais em cada uma das extremidades, né? Você distribui o seu pan ali. Eu gosto de abrir 100%, algumas guitarras e outras eu deixo 80%. Eu peguei essa dica com o Cláudio do Overdose, é o processo que ele usava para gravar umas guitarras. E é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe aqui nos comentários que a gente responde, beleza? Valeu! Bom, galera, então essa foi a palavra do Carlos, do produtor. Nesse vídeo aqui a gente viu as estruturas da música, a gente viu as guitarras, os riffs, os solos, os arranjos. Faça inscrição no canal do Rockin' Riders no YouTube, ativa o sininho, acompanha a gente no Instagram e no Facebook, curta e compartilha o nosso som, a galera que está lá no YouTube. Então é isso aí, valeu demais a todo mundo que assistiu. We are one, we are Rockin' Riders. Valeu, galera!